Quando você cria um objetivo, quando você sabe quem você é, nada de fora te abala. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris e hoje vou estar conduzindo aqui essa entrevista maravilhosa com uma das autoras deste livro, Inteligência Emocional, 30 Vozes e um Propósito. Hoje, eu e você vamos conhecer um pouco mais da vida de Miriam Ribeiro Nunes, que tem como título do seu capítulo Caminhos de Libertação, Descoberta e Realização. Você precisa se libertar, você precisa descobrir mais, você precisa alcançar mais realizações? Perfeito, eu também. Então vamos nos colocar aqui na posição de aprendizes e vamos falar com a nossa querida Miriam. Olá, Miriam, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, Como você tá? está? Eu estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso recebê-la e quero agradecer aí, primeiramente, o seu sim, né, para o livro. Eu sei que é um desafio, então muito obrigada aí por você ter aceitado e obrigado também por estar aqui tendo esse tempo de mesa para a gente poder conversar e gerar valor aí também na vida das pessoas. Sim, com certeza. Miriam, queria começar aqui sabendo um pouquinho mais de você. Eu já li o seu capítulo, tá? Não vou dar tantos spoilers. Sim. Vamos só Sim, deixar sim. as pessoas aí com um gostinho de quero mais. Mas se apresente para nós quem é você, de onde você fala e o que você faz. Sim, como você bem disse, né? Não vão dar spoiler, porque Sim. vale a pena ler o capítulo, é muito lindo, sobre inteligência emocional. Eu sou Miriam Ribeiro Nunes, sou psicóloga. Comecei minha jornada com bastante vontade de conhecer, de ajudar pessoas. Sempre tive esse interesse, sabe? De transformar a vida das pessoas. E o caminho que eu busquei foi no conhecimento. E eu não sabia, né, desde então, desde cedo, como é que eu começaria isso. Eu fiz uma graduação de comunicação social, sempre gostei de lidar com pessoas, de comunicar, mas não cheguei a trabalhar na área. Eu tive a oportunidade de trabalhar 18 anos numa empresa de recursos humanos, onde eu liderava pessoas. E nessa liderança, eu comecei a perceber como é que as emoções das pessoas moldavam o comportamento delas. Olha, que interessante. Aquilo foi me despertando mais curiosidade, mais interesse de aprofundar. E às vezes eu ia num consultório de psicologia e ficava na recepção aguardando alguém que estava para sair ou levando alguém, né, servindo de companhia. E eu tinha uma curiosidade enorme de saber como é que era lá dentro, o que o profissional falava para ajudar as pessoas, o que elas levavam das suas dores, das suas questões, das suas queixas, né? Sim. E isso me despertou muito essa vontade de estar ali naquele papel. Sim, sim. Aí veio o interesse de fazer a formação de psicologia. Olha, então você era curiosa. Curiosa. Sempre foi curiosa, Sempre foi atrás dos porquês e descobrir a fundo as raízes. Sim. E aí você falou assim, peraí, mas tem alguma coisa que acontece. O que é? Para descobrir, tem que fazer a formação. E aí você foi atrás, mudou, fez a transição de carreira e foi seguir a psicologia. Foi isso? Sim, fui seguir a psicologia, mas dentro disso, desse objetivo também, da intenção de ajudar as pessoas, eu buscava me conhecer. Ah, entendi. Atrás disso eu ia aprendendo, eu ia buscando o meu autoconhecimento, eu tinha uma questão de muita insegurança na época, sabe? E de onde vinha essa insegurança? E eu comecei a me interessar por isso, porque a gente, para poder ajudar alguém, você também precisa de ser ajudada, você precisa de se conhecer, né? Para ter essa segurança de repassar pela experiência, pelo conhecimento, pela bagagem que você tem. Sim. E para ajudar alguém, por isso que eu fiz essa trajetória de detalhes, de entender os porquês, né? E aí, nessa busca, eu comecei a interessar mais, assim, despertar de onde que vinha a minha insegurança e fiz uma especialização no atendimento a crianças e adolescentes. Olha! Como é que funcionaria o cérebro deles, como é que funcionaria esse comportamento. E por que você decidiu se aprofundar no atendimento e conhecer um pouco mais do funcionamento do cérebro de crianças e adolescentes? Eu sempre gostei muito dessa faixa etária.
E eu vi, às vezes, colegas profissionais, quando a gente perguntava, tem alguém que é especialista em adolescente? Ah, no adolescente eu não atendo. É muito difícil. Tem até aquela, né, expressão que fala, mexer com aborrecente. Tinha Sim. muito isso. Isso me incomodava um pouco. Porque quando eu atendia os pais, quando eu atendia adolescente, você conseguia ver o mundo diferenciado ali. O que para dor para eles, às vezes, não era o que o pai imaginava, sabe? Aquilo ali foi me despertando uma curiosidade. E aí eu especializei, e dentro dos meus atendimentos na adolescência, eu fui aprendendo também. Eu não só ajudava, mas eu aprendia muito com eles. E comecei a perceber que essa insegurança, pela idade, pela faixa etária, né, que eles tinham, vinha já da infância. Não tinha tanta experiência, tanta maturidade, mas já demonstrava essa insegurança. Sim. E aí eu comecei a estudar e perceber que essas inseguranças, elas vinham, maior parte, das nossas experiências na vida. Das experiências. Da família, do ambiente, daquilo que a gente via, daquilo que a gente ouvia, daquilo que a gente sentia. Não que seja real, que seja verdadeiro, mas o significado que cada pessoa dava àquele acontecimento. E é muito interessante essa questão do significado que cada um dá. Por quê? Porque na mesma casa, com os mesmos pais, vamos dizer ali, temos 3 filhos. Cada um vai entender, vai recepcionar, vai dar um significado diferente para a mesma situação. Sim, né? sim. Tem aquela criança que, por exemplo, quando tem um pai que é alcoólatra, tem uma que pode repetir o padrão, né? Detestava bebida, mas quando ficou adulto acabou tomando, de repente está tendo as mesmas ações do pai. Mas também tem aquele adolescente que pode repelir, né? O padrão. Que era tanto... Via tanta bebida que hoje não consegue ficar perto de uma gota de álcool, né? Então você conseguiu... Sim. Primeiro que você foi pro autoconhecimento para ajudar as pessoas e para se conhecer. Sim. E aí você se especializou em crianças para ver a raiz da onde que vinha todas essas dores, né? E mesmo assim, insatisfeita com tudo isso, ainda não pronta para isso, o que você falou é muito importante. Dentro de da mesma família, com a mesma criação, né? Cada um interpreta. Eu fui buscar, quando eu percebi isso, uma formação em análise de perfil do comportamento. Ai, que legal. Aí eu fui perceber que cada um de nós temos um perfil diferenciado. Cada um de nós reagimos de forma diferente a cada situação. E isso foi sendo um quebra-cabeça, foi encaixando tudo, sabe? Foi fazendo sentido. Foi fazendo sentido. E isso está me ajudando a ajudar as pessoas, está me facilitando ajudar, porque as pessoas, às vezes, levam um título, né? Ou recebem um rótulo que você é isso, você é aquilo, e pela repetição da fala, ou às vezes até por um forte impacto da maneira que a pessoa expressa, ela absorve e acredita naquilo. Ela faz uma interpretação daquilo pessoal, não comportamental, e aquilo introjeta no inconsciente que eu sou. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com análise de perfil, você percebe que as pessoas saem dali aliviadas, tipo, eu sou normal. Essa é a minha essência, eu nasci para ser... Não tem nada de errado comigo. Tudo certo. A gente vê no semblante da transformação das pessoas. Então, eu fui buscar isso também, essa informação para facilitar esse trabalho, esse autoconhecimento. E isso eu fui conhecendo a mim, minha família inteira, eu submeti ao teste. Então, hoje eu vejo cada um com respeito do jeito que ele é. E não da maneira que eu achava que tinha que ser, como que a gente rotula muitas pessoas hoje. Descobrir o seu perfil comportamental salva famílias, não salva? Muito. Fala relacionamentos. Quais foram as principais mudanças que teve aí na sua família, das suas vivências, Sim. o maior impacto que teve quando você aplicou o teste neles? E também fala quais as maiores mudanças que teve nos seus atendimentos, nos seus pacientes, assim. Você já falou um pouco, né, que o rosto deles muda, mas assim... Sim. Dá um pouco mais de exemplo. O que mudou ali no dia a dia? Sim. Quando eu fiz a formação da análise, né, comportamental, da analista de comportamento humano, a primeira coisa que serviu foi para mim. Porque eu mesma achava assim, você fala demais. Eu sempre ouvi isso demais. Na escola eu falava demais. Minha mãe era chamada porque a Miriam está falando demais. Nossa. E aquilo você vai começando a quê? Se né? era chamada a atenção o tempo todo que você fala demais, fala errado. Aí você começa a fazer o quê? Ficar calada. Se fechar. Ficar calada. E às vezes a oportunidade você tem de crescer naquilo. Você não vai, você não anda, porque na visão de que foi chamada a atenção, a interpretação que você deu que falar, isso que a criança ela não tem uma maturidade de interpretar
a situação. Com certeza. Ela interpreta pela emoção, é aquilo que transforma, não a razão, né? E aí, se eu fui me fechando, e aí eu fui descobrir que dentro da análise do perfil existe um perfil que chama influente. É aquele que fala, é aquele que nasceu para interagir, para comunicar, sabe? E aí você sente um alívio de falar, essa é a minha natureza, o que eu preciso fazer com ela. E lá em casa, e eu fui fazer com meu marido, com minhas filhas, e fui perceber onde que eu criticava. Nossa, meu marido é muito tranquilo. Nossa, ele é muito paciente, eu não tenho essa paciência toda, que eu fui ver. Ele é muito estável, é um perfil dele. Então, a gente começa a respeitar o outro da maneira que ele é e tirar o melhor dele. Inteligência emocional é isso. É isso. É você se conhecer, é você ter ferramenta certa, no momento certo que você está pronto para entender, para mudar, é você ter essa ferramenta certa para você o quê? Tirar o melhor de si, conhecer a si mesmo, aceitar suas dificuldades, aceitar seus problemas, aceitar sua insegurança, seus medos, saber de onde vem e com isso você conseguir ser uma pessoa empática, entender o outro e acolher e aceitar. Eu não estou falando que tem que concordar com tudo, é diferente de aceitar, é diferente de você ampliar sua consciência e saber que a pessoa tem uma forma diferenciada do seu jeito, o que ele tem para me proporcionar de melhor. Então, assim, dentro dos pacientes do consultório, que eu tenho feito muita análise de perfil, eu vejo isso muita tranquilidade. Eu vejo que, às vezes, a pessoa chega num ponto que ela não consegue subir, que ela fala assim, mas o que está me bloqueando? Isso dá uma clareza e força para o movimento da vida. É muito gratificante o resultado. E é interessante porque ela sabe não só do seu perfil, mas ela entendendo o perfil das pessoas, ela consegue lidar melhor com as pessoas. Sim. E até mesmo saber as próprias habilidades. Sim, não é mesmo? Com certeza. É isso tudo que você falou. Sabe? Essa ferramenta te dá essa condição de autoconhecimento, de você se fortalecer, te dá a condição de você lidar com o outro, saber quem que é o outro. Interessante que não precisa nem fazer o teste no outro. Só da maneira do comportar, sabe? A gente já identifica quem que é aquela pessoa. Você já tem uma habilidade de saber como é que você faz. Ô Miriam, para quem não tá tão acostumado com os perfis comportamentais, faz um resuminho de cada um deles, das principais características, para que as pessoas já saiam daqui já com um grande ganho, que ela já saia daqui se conhecendo um pouco mais. Sim. Então quer dizer que eu falo, e não tem nada errado com isso, né? É do meu perfil, é da minha natureza, ou que eu não gosto de falar tanto, que eu sou mais de ouvir, e eu não preciso mais... Para elas entenderem melhor e se conhecerem um pouco mais, você consegue falar para os nossos ouvintes? Sim, claro. Um resuminho de cada um dos perfis? Sim, claro. Dentro da formação que eu fiz, né? Cada um tem uma nomenclatura, eu fiz a DISC. DISC, que fala do perfil do dominante, perfil do influente, do estável, que seria um S, e o conforme. O que quer dizer isso, Miriam? Bem resumidozinho, né? O dominante é aquela pessoa que ela quer ter resultado, ela é mais ousada, ela tem uma visão ela precisa de pessoas para liderar. O medo de um dominante é perder o poder. Ela quer um resultado. Sabe? Aquela pessoa que tem um jeito natural de ser, mas quem não conhece acha que tem arrogância. Sabe? Que é uma pessoa assim, rude. Mas não é. É o jeito dela expressar. Então, é uma pessoa mais racional. Tá? É racional. É uma pessoa mais diretiva, assim, que eu falo, mais ousada mesmo de conseguir alcançar um objetivo. E dá pra reconhecer, às vezes, o dominante no rosto dele, porque às vezes a pessoa é um pouco mais fechada, um pouco mais brava. Sim. Mas não é porque ela é uma pessoa fechada, mas simplesmente porque ela é muito direta e objetiva. Não vai ficar de lelele. Não. Dominante não tem mimimi. Ele precisa de pessoas para trabalhar, para dar comando, para liderar, para interagir, para conversar, mas não é muito emoção, ele é mais razão. Perfeito. Tá? Tá ótimo. O influente, ele já é uma pessoa carismática, já é uma pessoa que gosta de envolver com pessoas, já é uma pessoa que gosta de comunicar, já é uma pessoa que gosta de estar presente, de participar. O maior medo de influente é a rejeição. Medo de ser rejeitado.
Então, para você tratar um influente, você chama atenção fora das presenças das pessoas, você acolhe, você sabe, aquele que mas é mais emoção. O influente, ele é mais emocional. Uhum. Então, ele precisa de estar ali envolvido com pessoas. O estável é aquela pessoa mais tranquila, mas ela gosta muito de planejamento, ela gosta muito de pensar, de analisar. É uma pessoa mais calma, ela é calma aparentemente, porque é aquela que vai igual a panela, eu falo que é igual a panela de pressão, né? Sim. Ela vai aguentando, ela engole sapo, mas quando estoura também, sabe? Ela solta tudo de uma vez só. O estável, ele não gosta de conflito, né? Então, Não. para evitar um conflito, ele se cala. Exatamente. E aí, se não tem inteligência emocional, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois que ela falar o quarto perfil, porque, como você mesmo falou, né? Não tem um perfil ruim. Não. Todos os perfis são bons, Sim. mas que depois a gente fala o que vai fazer a diferença. Mas o Sim. estável, por exemplo, se ele não tem ali uma inteligência emocional, ele costuma guardar, e ele pode ficar o quê? Pode adoecer. Pode adoecer, exatamente. E o maior medo do estável é a insegurança. Por isso que ele planeja, ele gosta de se sentir seguro no planejamento. Ele é uma pessoa muito empática, ele gosta de ouvir, ele gosta de ajudar as pessoas. Ele é uma emoção, mas é uma emoção mais lenta. Sim. Enquanto que o influente é uma emoção mais rápida. O dominante é uma razão mais rápida. Sim. A gente vai entrar agora no conforme, que eu falo que é uma razão mais lenta. O conforme é aquela pessoa que gosta de detalhes, gosta de planilha, gosta de planejamento, mas assim, todo detalhista. O maior medo do conforme é errar. Então, ele precisa de perfeccionismo, ele precisa de detalhes, sabe? Então, assim, eu falo que um exemplo para quem estiver ouvindo sintonizar nas 4 perfis, eu te dou um exemplo assim. Se você vai fazer uma viagem, se existem os 4 perfis dentro desse pacote da viagem, o dominante vai virar e falar assim, dia tal vai todo mundo viajar. Todo mundo vai viajar. Ele manda comando, ele quer resultado, ele quer ver todo mundo lá para Disney. Vamos viajar para Disney. Ele manda, ele toma iniciativa. Certo. O influente vai virar e falar assim, ai, que lindo, ai, maravilha, Disney, maravilha, eu sou louco para conhecer ele, vai dar tudo certo. Não quer saber nem de que jeito, mas ele quer ir, ele tá, porque ele foi convidado, então ele quer ir. O influente é assim. O estável vai falar, peraí, nós vamos para Disney, mas assim, do nada. Eu preciso de pensar, eu preciso de me organizar, eu preciso de planejar. Não é assim do nada que eu vou, sabe? Ele precisa desse tempo para planejar. E o conforme, ele vai virar e falar assim, ué, mas nós vamos para Disney de quê? Que dia? Que hora? Que hotel vai ficar? Já tem feito a reserva? Quantos quartos vai ser? É almoço, café e janta? Então, ele precisa de detalhes para ele se sentir seguro. Ele precisa disso, para que nada saia errado. Mas nós temos os 4, na verdade. Sim. Nós temos os 4. Só que cada um nasce de uma forma que tem o que predomina, ou 2 ou até 3 predomina mais. O que eu falo predomina mais? Às vezes, numa linha de um gráfico, está acima dos 50. Enquanto que o restante pode estar aqui, onde que a gente precisa também de trabalhar para desenvolver esse lado. Porque em qualquer situação da vida, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que ter um equilíbrio entre eles. Quem é influente demais, às vezes precisa tomar uma liderança, de fazer um projeto, ele precisa de passar por dominância, precisa de ver resultado. Então, todos nós podemos navegar em cada um deles, está tudo certo. Isso é importante conhecer, exatamente para não cair digamos assim, críticas, sabe? Falar, você é isso, você é aquilo, nos julgamentos, digamos assim. Tanto a gente com a gente mesmo, do que a gente escuta lá fora, acreditando no que o outro fala. Sim. Não se rotular e se podar, né? E em relação também às outras pessoas. Inteligência emocional é isso, é aprofundar no autoconhecimento. E o que eu acho sensacional, né, quando eu também estudei sobre esse conteúdo, é que não existe um perfil bom, um perfil ruim, né? Normalmente as pessoas, desculpem os conformes, mas normalmente as pessoas não gostam muito de ser conformes, né? Quando dá o perfil lá, porque é um pouco mais é uma execução lenta, né? Como você comentou. Sim. E eu gostei muito, muito dessa sua distribuição.
Por quê? Porque ele é um pouco mais metódico, perfeccionista, então demora, de fato, para fazer as coisas Sim, acontecerem, né? sim. Mas todos os perfis são bons. O que, que vai diferenciar os resultados das pessoas? Se elas têm inteligência emocional, justamente também para navegar, como você acabou de falar. Sim. Porque se eu sou influente, eu tenho influência, né? Mas eu preciso agora parar para preencher uma planilha, né? Eu preciso adaptar. Sim. Eu preciso adaptar. Eu preciso entender que aquilo lá não faz parte do meu perfil. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa que vive disso. Se eu sou uma pessoa que eu preciso ser, eu sou influente e eu contratada em algum lugar para ser analista de dados, provavelmente eu vou adoecer, Sim. porque está totalmente Sim. fora, não é uma adaptação temporária que eu vou lá, aprendo, depois eu volto pro meu perfil. Não, viver todo dia assim pode adoecer, não é mesmo? Você está falando uma coisa muito importante aí, tá? Muito importante mesmo. Porque o perfil não é só para autoconhecimento e conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Hoje é muito usado dentro das empresas para colocar os funcionários certo no ambiente certo. Muitas empresas não crescem, não prosperam porque estão com funcionários em lugares errados. Como você mesmo falou. Você coloca um influente para fazer uma planilha fechada dentro de uma sala, não vai sair nada. Ele vai apresentar atestado médico o tempo todo para se isentar daquele lugar inconscientemente, não é nem de propósito, ele adoece mesmo. Você coloca um conforme para vender, você não vai ter uma motivação, ele não vai conseguir conquistar o seu cliente. Você está entendendo? Se você coloca o dominante numa posição de estável, que é exatamente o oposto, aquilo vai remoer por dentro e não vai dar nada. Você coloca um estável para tomar uma liderança, ele não vai dar conta nem... Então, assim, todo mundo tem que estar no lugar certo, na posição certa. Está tudo certo, mas isso na empresa, na visão empresarial hoje, que a gente, né, não precisa ser grandes empresas, pequenas empresas, lugares onde você tem uma loja que tem 2 funcionários, nem que seja 2, 3, 4, que seja pequena. Mas é importante fazer isso, é importante conhecer, para que você consiga administrar de uma forma que sua empresa cresça. E às vezes não tem nada errado, só tem o local com as pessoas erradas, que nem as pessoas sabem. E nem as pessoas sabem. É por isso que tem que ter uma contratação de um especialista, Sim, né? antes de conhecer essas formações, eu trabalhei, como eu falei, 18 anos no Recursos Humanos. E dentro do RH, eu tinha dossiês, né? Era pasta de funcionários, e tinha umas lá que era dessa grossura só de atestado médico. Ninguém entendia. Aí a pessoa era rotulada, que era irresponsável, que era isso, que comprava atestado naquela época. Sim. Hoje a gente entende que não é isso. Ele estava no lugar errado, fazendo a função que não era aquela que ele dominava, que ele trabalhava com prazer. Às vezes trabalhava por necessidade financeira. Mas você acredita que todas as empresas hoje mudaram esse sistema e todas elas aplicam o perfil comportamental antes de fazer a contratação? Não todas. Poucas ainda conhecem. Eu Poucas, acho que né? poucas ainda conhecem, tá? Então, fica aqui já a dica. Posso fazer Claro. um jabá seu? Fique à vontade. Gente, se você é empresário, microempresário, empreendedor, e você está começando com a contratação e já quer ser assertivo, mais do que contratar um RH, tem que contratar alguém que seja especialista em análise do perfil comportamental. Sim. Porque você vai ser muito mais preciso. Olha Sim. só, a Miriam trabalhava com RH e mesmo assim não tinha especificamente essa formação de analista comportamental. Sim. E hoje ela consegue fazer, né? Se precisasse voltar lá para RH, por exemplo, hoje faria com muito mais fluidez. Sim. E a empresa, né? O seu trabalho seria mais leve, porque não Sim. ficaria, né, julgando, vamos dizer assim, as pessoas. E com certeza as empresas também não teriam toda a rotatividade, prejuízo. O que as empresas perdem por colocar as pessoas erradas, pessoas certas nos lugares errados? É o que você falou. Perde o quê? Primeiro, pode perder um cliente. Tá? Por quê? Cliente que eu falo lidando com empresas que trabalham com vendas, digamos um exemplo, Sim. tá? Então, o cartão visita da empresa é quem está recepcionando ali na porta. Sim. Então, você precisa ter uma pessoa que tem esse conhecimento, tem essa bagagem, tem esse perfil. O que acontece? Quando a pessoa não está alocada no ambiente certo, numa posição certa, naquilo que ela tem uma dominância de ser, o que perde a empresa? Perde relações entre funcionários disfuncionais,
porque sempre tem alguém para poder estar ali, né, atrapalhando a dinâmica. Questão mesmo financeira, que são as contratações, a instabilidade, a rotatividade, né, de funcionário insatisfeito. E às vezes as empresas, nossa, não para ninguém nessa empresa, né? Que não para. Às vezes a contratação não está sendo adequada. Antes eu fazia entrevista de seleção, mas assim, pela minha interpretação. Isso é muito até, né? É o que a gente tinha, era a ferramenta que tinha. Pela interpretação que a gente sabia ali do entrevista. Hoje não, é uma ferramenta que eu diria que é 99, se não for confiável, sabe? Que te dá. É um relatório que solta, são 48 páginas que fala da personalidade, do caráter de uma pessoa, tudo que você conhece a respeito. Isso aí é muito bom. Tá? E então, é por isso que eu falei que eu ia fazer um jabá, porque nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Miriam, né, para você ir lá buscar, falar assim, olha, eu estou precisando desse serviço, preciso melhorar, não quero mais perder dinheiro, né, porque está perdendo dinheiro, perdendo cliente, perdendo ali a saúde emocional e mental da empresa. Então, você entra em contato, chama a Miriam, só que é o seguinte, você não é apenas analista comportamental. Não. Além de psicóloga, que a gente já abordou no começo, mas você tem várias formações, né? Sim, o que mais que você fez aí nessa jornada? Antes de voltar aqui, voltando à sua questão da análise, né? Que eu achei impertinente, assim, falar, que a gente fala das empresas, da produtividade, da lucratividade, que é importantíssimo, né? Para quem está... E também a pessoa que sai, às vezes o próprio funcionário, a própria pessoa que não conhece isso também, ela fica, é uma questão muito assim de como é que ela se sente sendo demitida? O que eu fiz de errado? Por que eu não dei conta? Isso também é uma questão que fica rodando na cabeça. Até ela entender também que ela não estava fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, aquilo que ela dominava. Então, tanto de um lado quanto do outro, é muito importante. Tá? Eu acho que hoje é uma ferramenta muito importante. Mas voltando à sua pergunta, as formações que eu fiz, além da comunicação, relações públicas, né, que eu falei, psicologia, que hoje eu atuo, fiz a formação de mentora de pais, que eu também já faço dentro do consultório, quando está tendo criança e adolescente, a gente já dá toda uma orientação, né, de como funciona, como deve ser. Porque eu sempre falo, né, as crianças passam lá 50 minutos, 1 hora no consultório, mas a maior tempo é dentro de casa. Então, a responsabilidade a gente tem que orientar de como fazer. Então, eu faço também o trabalho de mentora de pais, orientando como é que a gente trabalha com isso. Dentro da psicologia, eu já estou fiz a coach, formação de coach life, né? Para trabalhar com pessoas, mas fiz hipnose, fiz 2 cursos de hipnose clínica, inclusive um infantil também. Que legal! E aí eu estou aproveitando que eu acho, como eu tenho esse interesse de transformar vidas de pessoas, impactar na vida de pessoas, que esse é meu objetivo, eu acho que minha missão é essa aqui, que desde sempre eu corro atrás, né? Para poder estar trabalhando, conhecendo, agregando para eles essa mudança, essa transformação. Porque é gratificante quando você ouça um depoimento de uma pessoa que você atende, que ele fala, eu fui transformado, como eu ouvi hoje de manhã. Então, assim, para a gente é muito gratificante. Então, eu costumo não só usar um atendimento tradicional da psicologia, eu já coloco ferramentas dentro disso. Eu já ofereço, a primeira coisa que eu já ofereço é o perfil comportamental, porque dali eu sei com quem eu estou lidando. Dali eu já começo a cortar barreiras. Então, eu diminuo o tempo da terapia, facilitando a transformação mais rápida. Que genial! É isso então, não é uma psicologia tradicional que você fica com a mesma pessoa aí uns 5, 6 anos. Não. Por isso é que eu me investi bastante. Então, eu uso muita ferramenta da hipnose, eu uso dentro da própria sessão, né, de um relaxamento, trabalhar um dia feliz, digamos assim, que chega às vezes pacientes reclamando que não lembra da infância, não tem recordações boas. E a gente faz a indução para que ele chegue naquele momento. Porque a mente, eu não sei se você sabe, ela não sabe interpretar o que é certo, o que é errado, o que é real, o que é imaginado. Então, na indução, a criança consegue a pessoa consegue encontrar aquela criança e consegue perceber. Sim. A mente tem disso. E hoje, meu trabalho já também está voltado no conhecimento da própria mente. Como ela funciona. Uau. As energias, né? Como é que a gente atrai. Então, é um trabalho constante aí, que a gente precisa de estar buscando, sabe? Mulher, tu não para, hein? Não. E como você tinha comentado comigo, né, até mesmo fora aqui nos bastidores, você está sempre buscando esse conhecimento. Você
sabe bastante, mas assim, não está acomodada, né? Está Não. sempre buscando o próximo. O que mais que você pode trazer para as pessoas, né? Como você pode levar mais ferramentas para as pessoas e com certeza Sim, é, sim. os resultados estão aí, né? Nos seus Sim, pacientes. e isso é bom para a gente facilitar a caminhada, pela experiência também. Né? Se a gente fez uma trajetória, um caminho, e a gente vê que aquele caminho costuma dar certo, isso é mentoria também, É também. sabe? É mostrar que aquele caminho é por ali, vai. Quer dizer, a gente mostra, a gente dá ferramenta, né? E tem o livre-arbítrio de cada um, né? Seguir, às vezes não está nem pronto naquele momento. Mas isso facilita muito não chegar no ponto de ter que passar pelo Uhum, que a gente passou, pelo que a gente tem que buscar. A gente facilita através disso. uhum. Então, o que eu falo é isso. Essa busca minha e sempre está buscando coisas novas, 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 e eu continuo buscando coisas novas. E agora eu estou trabalhando a questão da física quântica, Que que é legal. a lei da atração, Uhum. que é o que a gente pensa, é o que a gente sente, é o que a gente acredita, é o que realiza. Porque eu falo que o que transforma na vida da gente não é o pensamento, não é a razão, Uhum. o que transforma é a emoção. Com certeza. Essa é que transforma. Porque chega muita pessoa no consultório e fala assim, mas Mira, tudo que você me fala eu já sei, mas eu não consigo mudar. Porque o que Verdade. transforma não é o que você sabe, é o que você sente. Porque o que está no seu inconsciente, as nossas emoções, está lá no inconsciente, Uhum. registrada. E aí precisa de um profissional, né? Para nos ajudar nesse nível. Sim, é o que eu busquei ajuda. Porque sozinha a gente não consegue perceber isso, porque você já está introjetado as suas crenças, daquilo que você acreditou, que Sim, fizeram você acreditar, real ou não, sabe? sim. A interpretação que você deu aquilo tudo. Então a gente precisa. Por que eu falo que precisa? Porque tem que pegar na mão e seguir, não pode parar. Dê um passo, continua, vai. Porque dizem, né, assim, que o ambiente que a gente vive, que é mais forte, o nosso meio, daquilo que a gente está acostumado, Uhum. sempre vence quando ele te puxa. A nossa zona de conforto. Sim. E às vezes a gente quer ir, não consegue, quer ir, não consegue, quer ir, não consegue. Se você fala quer ir, vai, mas vai, muda. Ah, mas é só esquecer para eu mudar, Miriam? Não, não é só esquecer que a gente não esquece. Eu preciso de colocar alguma coisa no lugar. Segundo a física, espaços não ficam vazios. Eu preciso de colocar alguma coisa no lugar, eu preciso de resignificar. E Uhum. segundo a neurociência, nosso cérebro ele tem plasticidade, ele reaprende. Perfeito. Então, o que, que acontece? Se eu quero prosperar, Uhum. se eu quero abundar, eu preciso de mudar o quê? Se até então eu não consegui fazer, chegar onde que eu quero, Uhum. eu tenho que mudar o caminho. Uau. A gente não chega em lugares diferentes percorrendo o mesmo caminho. Então eu preciso de mudar de ambiente, eu preciso de mudar de pessoas, eu preciso de sentir outras experiências. Uhum. Porque a vida da gente, a crença, como é que se cria uma crença, Miriam? A crença vem das nossas experiências. Começa na experiência, aquilo que eu estou falando, muda de ambiente, muda de experiência. A experiência, o que ela faz? Ela cria memórias. As memórias dão um significado. O significado dá um sentimento. O sentimento faz a gente agir. E agir fortalece as suas crenças. Então, tudo começa nas nossas experiências. Vamos começar, mas vamos mudar As experiências. as experiências. Não é só Uau. esquecer a anterior. Nós precisamos de novas experiências. Que incrível. Que sensacional. E a gente poderia ficar aqui horas Sim, conversando, fluindo, mas nós já estamos encaminhando para os nossos últimos sim, minutos. sim. E eu queria falar duas coisas. Eu queria ressaltar essa frase aqui, a sua frase de impacto, que eu achei sensacional. Queria que você falasse brevemente sobre ela, que é quando a inteligência emocional assume o leme, os mares da insegurança se acalmam. Sim. Isso foi uma frase de impacto que eu coloquei porque eu me identifiquei com ela. Quando eu falo no livro, né, que todo mundo vai ler, porque vale a pena ler, é muito aprendizado, né? Perfeito. É, que eu vinha buscando as minhas inseguranças, das minhas crenças. Quando a gente amplia a consciência, quando você busca, quando você se conhece, o autoconhecimento, como você acredita, quando você acolhe as suas imperfeições, quando você acolhe as suas emoções, independente que seja qual que seja ela. Quando você tem essa bagagem, nada que vem de fora te atinge. Os mares da insegurança se acalmam porque você está seguro.
Eu sempre costumo, dentro do consultório, desenhar para as crianças, eu faço um barquinho à vela. Eu faço um barquinho, desenho a vela e coloco um bonequinho. Sim. E falo assim, e coloco uma cordinha segurando, a pessoa segurando a vela através da cordinha. Aí eu pergunto para eles, o que significa essa cordinha? Ah, para direcionar o barquinho. Para ter uma direção, para eu controlar. Eu falei, ótimo, essa cordinha serve para isso, para você direcionar. Se essa cordinha, em alto mar, tá? Um alto mar cheio de ondas. A cordinha está lá firme para segurar o barquinho, a vela, para que ele tenha controle, para que ele tenha direção. E aí eu pergunto, se essa cordinha arrebentar, como é que fica esse barquinho? Aí eles falam assim, uai, fica à deriva. Deixa a vida me levar. Eu falei, se perde. Exatamente isso. Então, digamos que o barquinho é sua vida. A vela são os seus pensamentos. E as ondas são as emoções. Quando a gente está segurando a vela, que são os pensamentos, nós conseguimos equilíbrio. Quando a gente perde o controle dos pensamentos, como é que fica as emoções? O barquinho se perde. Tá? Então, assim, quando a inteligência emocional, que é autoconhecimento, tirar o melhor de si, te dar sua melhor versão, tirar o melhor do outro, ter empatia pelo outro, reconhecer suas emoções, aceitar, acolher, os mares da ansiedade, do medo, da insegurança, se acalmam. Você toma o controle. Que incrível. Olha, já fiquei aqui em paz. Emília, para a gente fechar, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal. O que você gostaria de dizer para as pessoas que todo mundo deveria ouvir e fazer para que tivesse uma vida com os seus mares mais calmos? Sim. Bom, vamos falar, o que eu gostaria de deixar assim, um recado é o seguinte. Se você tem um objetivo, se você tem um propósito, siga, vá em frente. Não tenha medo dos erros, a gente aprende com ele, o momento é agora, não espera o momento certo, o momento é agora. Se você ainda não tem um objetivo, não tem um propósito, pensa e cria. Porque quando a gente não tem, a vida parece que não tem muita graça. E aí, qualquer lugar serve. Eu não sei para onde que eu estou indo, eu não sei onde que eu estou, onde que eu quero chegar. Então, tudo que vem de fora, quando eu não tenho esse posicionamento, essa fortaleza, tudo nos atinge. Quando você cria um objetivo, quando você sabe quem você é, nada de fora te abala. Nada de fora te perturba. Isso aí eu falo pela experiência, pela minha vivência, eu gosto de trazer sempre isso, sabe? Que eu esperei essa vida inteira em busca de conhecimento, o momento certo. E eu descobri que a minha vulnerabilidade, as minhas fraquezas, as minhas inseguranças, estavam exatamente, meu perfeccionismo me causava medo. E o medo paralisa. Então não tenha medo. O que você tem, o que você sabe até aqui, já pode ajudar muitas pessoas que ainda não tiveram oportunidade nem de chegar, nem de conhecer. Doa, repassa, ensina. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É isso. Sensacional. Palmas, por favor, aí. Incrível. Tenho certeza que você tirou vários insights. Deixa nos comentários o que mais chamou atenção, o que você vai levar, o que você vai aplicar na sua vida. E também siga a nossa querida autora. Vamos deixar o Instagram dela na descrição do vídeo, tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Até mais!